Isso aqui não é uma câmera da década de 90 não, né, Não Filosófico? é, não é. Eu não podia sair daqui sem mostrar isso pra você, pessoal. É incrível isso, né? Esse é. Então explica um pouquinho pra gente como é que é possível ver o som. Isso aí. Eu gosto de explicar dessa maneira. Nós temos os 5 sentidos: audição, tato, olfato. A Fluke fez o 6º sentido. Você não consegue ver o som. Ou quer dizer, não conseguia. A Fluke conseguiu colocar imagem no som. Então, o que acontece? Hoje, a Fluke tem um equipamento que é a I910. Você, em uma planta, por exemplo, numa subestação, você pode ter problema com o efeito corona. Então, você consegue detectar o efeito corona. O que é o efeito corona? Vamos explicar pro pessoal. Vamos lá. Ó, quando a gente fala do efeito corona, na verdade a gente está falando de uma espécie de corrente de fuga É isso aí. que interfere diretamente nos sistemas elétricos, podendo causar danos No sistema. no sistema. Até derrubar o sistema. Até Se estiver derrubar o numa subestação, vai derrubar o sistema. Exatamente. O que acontece é que você tem um momento para fazer essa intervenção. Muitas vezes, quando é detectado, o pessoal vai e já faz a intervenção direta. Duas coisas. Para fazer a medição disso, eles colocam em risco. E para fazer a intervenção, ele está em risco também. Tá. Mas, às vezes, fazendo a medição, ele pode julgar que ele ainda aguenta um tempo para poder fazer essa intervenção. Mas e então, como é a que gente ele está vê? simulando uma subestação ali e a gente vai causar esse efeito, tá certo? Olha lá. Então você consegue ver os pontos, né, aonde você está tendo esse efeito. E Mas aí, visualmente sem isso, não, sem. é impossível. É isso aí. Galera, isso aqui é o máximo. Olha isso. Manutenção preventiva, corretiva, preditiva. É isso aí. É isso aí. Com o equipamento. E visualizando, né, dando imagem aí o que é ao ruído, né? Porque o efeito corona ele causa um ruído, tem uma frequência. Você consegue modificar também essa frequência, você consegue colocar em uma banda e aí você consegue detectar o efeito corona. Eu estava conversando agora há pouco também, a gente pode até ter esse tipo de solução para ver problemas mecânicos também. Também. Essa é a novidade. Agora é o Mac Q. Eu antecipei, eu ia falar depois, mas acabei de Mas antecipar. vamos lá. Pessoal. Vamos lá. O Mac Q é uma função que você tem no equipamento, né? É uma atualização do software, do hardware do equipamento, né? Do software do equipamento. E você imagina que você tem uma esteira transportadora ou rolos transportadores e você tem um acoplamento mecânico, você tem um rolamento. Certo. Então o que acontece? Esse rolamento, quando ele está com problema, ele também emite um som. Ele está vibrando, né? Ele está vibrando. E aí você, com esse equipamento, você consegue mapear, ver lá, porque, por exemplo, imagina uma correia transportadora, alguma coisa numa empresa de minério. São correias transportadoras que são de quilômetros, né? Sim. E aí você tem vários roletes, vários rolos lá, transportando, cada um com seu rolamento. E como que você faz isso, né? Então, o pessoal de manutenção está todo o tempo lá trabalhando em cima de detectar para isso não parar. Porque imagina uma hora de uma correia transportadora de minério parada. Não dá. Né? Então, o que acontece? Esse equipamento consegue detectar por causa do ruído que esse rolamento faz, e aí você consegue ver esse acoplamento mecânico, e aí você consegue Fazer a intervenção na hora fazer a certa, intervenção na no hora lugar certo e parar, cirúrgico, ser cirúrgico. e parar o tanto necessário para fazer uma É isso aí, intervenção. é isso aí. O que eu tô vendo aqui, ó? Tô olhando o sistema Será uma pneumático. outra função do equipamento. Ó. Então você tem em plantas que você tem a parte pneumática e você tem vazamento. Qual é o grande problema do vazamento? Vazamento numa planta, dependendo da quantidade de vazamento que você tem, você está fazendo o quê? Você está ligando e desligando o teu compressor várias vezes durante o dia, durante a rotina do teu trabalho. Energia elétrica indo lá em Indo cima. lá em cima, porque o consumo de energia elétrica indo lá em cima. Muitas vezes o pessoal, por não poder parar ou não conseguir dar vazão e encontrar todos os vazamentos pneumáticos que ele tem, o que acontece? Acaba colocando mais um compressor na linha para fornecer a parte pneumática, mas aumentando lá o consumo de energia elétrica, aumentando absurdamente isso. Por não poder parar uma produção, enfim. A Fluke consegue, com esse equipamento, não importa o ruído que você tenha na planta, pode ter prensa batendo, tudo acontecendo. Eu ia te perguntar exatamente isso. A dinâmica da empresa não para. Você vai lá, a gente tá na feira, a gente tá no feirê. Olha o barulho, a conversa que tem, a gente tá colado aqui no telefone, né, fazendo as imagens aqui no celular, a câmera, para poder captar o nosso som. A gente está falando um vazamento que a gente simulou aqui, é um vazamento pequeno, uma tubulação aqui de 4 milímetros, né? Que também Tá não dá aqui. pra ver. Olha lá. Não dá pra ver. Tá É isso aí. complicado. Então a gente está vendo isso. E mais, antes a gente tinha uma calculadora que era no site da Fluke. Você colocava lá o valor do consumo
mediante ao furo que você tinha e a parte do som, a parte de frequência que estava aqui, fazia um cálculo do teu consumo elétrico mediante a esse vazamento que você detectou. O que a Fluke fez nessa nova versão aqui? Essa calculadora vem para a tela da câmera e você consegue fazer isso no momento que você está captando, você Na hora da bota os medição. valores na hora da medição e você vai saber quanto esse furo representa para você em consumo elétrico. Consumo de energia elétrica, galera. E aí, é isso aí. Aí você vai mapeando, vai vendo a quantidade de furos que você tem e vai fazendo essa soma. E aí você vai ver que você precisa do equipamento e mais do que isso, né? A facilidade que você tem para corrigir tudo que você tem de problema aí na tua planta. Ótimo. Um detalhe rápido aqui, ó. Se você está vendo esse vídeo é porque você viu o vídeo completo. Eu vou fazer um resumo também. Mas olha só, eu estava conversando com o Oswaldo agora há pouco. Ele estava falando sobre os métodos tradicionais de realizar esse tipo de inspeção de vazamento de ar, né? Isso aí. E é normal, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, a empresa que faz a análise querer parar a produção inteira. É isso aí. Muitas vezes, para a indústria de grande porte, principalmente, vale mais a pena comprar mais um compressor colocar mais um compressor. do que parar uma planta. É isso aí. O que nós estamos falando aqui é, identifica o ponto com rapidez, eficiência e consegue fazer com que a empresa tenha a manutenção adequada, É isso aí. melhor performance, Economizar, né? A parte de energia. ESG. É isso aí. É isso, cara. Fundamental, fundamental. É isso aí. Cara, muito bom demais. Obrigado, Legal, cara. obrigado. Prazer te receber. Espero que você tenha gostado. E bora continuar aqui na feira da FIE 2023. É isso aí.